Oi, meu nome é Wesley e tenho uma história incomum para te contar sobre como eu estava apavorado, seminu, olhando para o cano de um rifle M16 que estava apontado para minha cabeça, com o coração acelerado momentos antes de puxar o gatilho. Em 2 segundos, de quase ser assassinado, para de repente ser golpeado por um fichário bizarro que salvou a vida da Patrícia Santos, uma mulher de 45 anos e fora de forma que teve um ataque cardíaco repentino causado por sintomas que nem ela sabia que tinha, até, misteriosamente, perder mais de 17 quilos em 4 semanas, para salvar sua própria vida sem nenhum sinal de problemas de saúde. Sim, você me ouviu direito, 17 quilos em 4 semanas. Passando disso, para isso, sem nenhuma cirurgia, remédios ou nenhum exercício pesado. E você vai ficar chocada, talvez até um pouco perturbada, quando descobrir o método não convencional usado para derreter toda a gordura indesejada e milagrosamente regenerar todas as células úteis do seu corpo em um período tão curto de tempo. Patrícia estava frustrada com o seu peso há anos, seguindo os conselhos comuns dos professores da academia e de sua nutricionista, como pegar pesado nos exercícios aeróbicos e na dieta. Mas a verdadeira descoberta veio de uma fonte improvável de uma das melhores universidades dos Estados Unidos que mudaria sua vida para sempre. Um método tão efetivo e tão estranho que seria banido imediatamente se algum dia tivesse conseguido chegar na TV. Nos próximos 3 minutos, você vai descobrir as mentiras e as fraudes antiéticas que o mercado de saúde, que movimenta 40 bilhões de dólares, está te vendendo subliminarmente, que não só estão anulando os seus esforços para emagrecer, mas pior ainda, você pode ter os primeiros sintomas de problemas cardíacos ou mesmo de câncer agora mesmo, mas ainda não sabe. Sem usar este método, mentiras como por que comidas salgadas como batatas fritas não são as culpadas pelo seu ganho de peso, e também como certos vegetais que a maioria das pessoas acham que são saudáveis, podem criar problemas sérios de tireoide, que causam o acúmulo de gordura abdominal, mesmo que você esteja ralando na academia todos os dias. Sem mencionar as surpreendentes razões descobertas pelo Dr. Mercola de como os exercícios aeróbicos como corrida e maratona ou se exercitar demais podem eventualmente causar cicatrizes no coração e acelerar o processo de envelhecimento. Ou então, a verdade cientificamente comprovada de que dietas sem gordura, sem açúcar, sem glúten e sem carboidratos vão acelerar o seu ganho de peso, por causa de 2 aminoácidos que estão escondidos em vários alimentos que você acha que são saudáveis, mas que na verdade engordam. Pode ser assustador ouvir isso, mas você vai descobrir 2 ácidos que são injetados na maioria dos alimentos e que fomos levados a acreditar que são saudáveis. Ambos transportam gorduras trans letais diretamente para sua corrente sanguínea, destruindo o sistema metabólico do corpo e interrompendo a produção dos hormônios da tireoide, especialmente em mulheres, e resultando em um acúmulo de gordura anormal, especialmente na área do seu abdômen e coxas. Mas você vai ficar furiosa, com lágrimas nos olhos, quando descascar a cebola e revelar a verdade que foi escondida sobre a transformação corporal mágica da garota propaganda dos vigilantes do peso nos Estados Unidos, Jennifer Hudson. E olha só, o corpo magro que você vê na direita não teve nenhuma influência no sistema de pontuação dos vigilantes do peso. Em alguns segundos, você vai descobrir a verdade indiscutível de como celebridades realmente perdem peso tão rápido, aqui mesmo nesse vídeo. Mas o mais estranho foi que a descoberta milagrosa da Patrícia Santos foi revelada quando eu fui enviado para servir o meu país no Iraque, trancado no esconderijo com outros soldados, segundos antes de quase ser morto. Mas pelo lado bom, se você continuar comigo até o final deste rápido vídeo, que eu vou precisar tirar do ar logo por conta de algumas ações movidas por uma grande rede de academias e pela indústria farmacêutica, então seja cuidadosa com os movimentos do seu mouse. Um clique acidental pode significar perder informações que poderiam salvar a sua vida, como aconteceu com a Patrícia. Você vai conhecer o exato sistema para derreter gordura que foi comprovado cientificamente por derreter rapidamente e permanentemente todas as capas de gordura do seu corpo, impulsionando drasticamente a sua vitalidade, bombando a sua energia e o seu desempenho sexual para níveis extraordinários e minimizando significantemente os riscos de doenças metabólicas fatais, como hipertensão, problemas cardíacos, diabetes e revertendo todos os sintomas do envelhecimento de décadas do seu corpo, em apenas algumas semanas a partir de agora. Este método derretedor de gordura vai mudar completamente o seu corpo,
e não requer o uso de suplementos, exercícios pesados, dietas malucas, produtos de emagrecimento inúteis e caros, e não exige que você faça nenhum ritual de motivação todos os dias. E ele vai funcionar para pessoas de qualquer idade, tipo de corpo e com qualquer condicionamento físico, porque este método científico tem como base princípios fisiológicos e anatômicos. Mas antes de irmos muito além, preciso fazer um aviso. O mercado de emagrecimento é cheio de urubus famintos por dinheiro e sanguessugas, como as mentes sorrateiras por trás do marketing de grandes empresas como a Atkins, Vigilantes do Peso e do Can. Aqueles que estão faturando bilhões de dólares secretamente aos custos da sua dor e sofrimento, acumulando os lucros e seduzindo você a comprar o seu próximo produto com mais mentiras e falsas afirmações. Mas o que realmente me deixa puto é isso. Essas empresas são tão gananciosas que estão me perseguindo, tentando destruir a minha credibilidade com falsas acusações e ainda me enviaram uma notificação extrajudicial em uma tentativa de me calar sobre o segredo da perda de peso que eu estou prestes a revelar neste vídeo. Imagine sentir uma rajada de energia amanhã de manhã, como você sentia quando tinha 20, mesmo que você esteja nos seus 40, 50 ou 60 agora. Você vai ver a sua barriga que cai por cima do cinto ou marca no vestido desaparecer completamente. De repente, você vai aparecer e se sentir 10 vezes mais saudável do que você tem sentido nos últimos 20 anos, e você vai descobrir todos os sintomas e causas dos seus maiores problemas de saúde. Coisas como hipertiroidismo, colesterol alto, pressão alta, dores nas juntas crônicas. Mesmo os primeiros sinais de câncer vão desaparecer completamente do seu corpo de uma forma tão inacreditável, mas tão inacreditável, que faria até mesmo o mais dedicado ateísta olhar para o céu e dizer: Deus existe. O segredo que vou revelar agora é tão simples, que mesmo em questão de alguns dias, o resultado que você vai ver no espelho será tão indescritível e tão surpreendente que provavelmente vai parecer inacreditável quando o ouvir pela primeira vez. Provavelmente você vai tentar imaginar como algo assim passou despercebido em primeiro lugar. Para ser honesto, quando pedi demissão do meu trabalho e me coloquei em perigo para apoiar o meu país ao me apresentar para as Forças Armadas, me senti exatamente da mesma forma quando me contaram pela primeira vez sobre a incrível descoberta científica sobre um ciclo de queima de gordura que estava enterrada na história da anatomia e que os americanos, canadenses, australianos e europeus foram ameaçados para manter em segredo. Primeiro pensei que fosse um monte de bobagens me alimentando com falsas alegações que eu já tinha ouvido antes. Mas pareceu irreal observar a rápida transformação corporal de corajosos soldados que chegaram fora de forma e voltaram para suas casas num C-130, felizes por poderem mostrar para suas famílias o quão magro e em forma eles estavam. Vendo a transformação física da Patrícia com os meus próprios olhos e vendo o incrível crescimento do meu bootcamp de emagrecimento com milhares de pessoas como você e eu, todos experimentaram por eles mesmos e vivenciaram uma inacreditável e inédita mudança de vida. Eu estava completamente convencido que o que eu vou dividir com você vai te dar o físico magro e saudável e a confiança que você ou sempre quis e nunca teve, ou teve algum dia e perdeu décadas atrás. Mas o mais impressionante foi isso. Você vai reduzir todas as toxinas, radicais livres e metais pesados do corpo para liberar a energia que não estava sendo usada, para que você se sinta leve e jovem novamente. Sem mencionar que isso vai rejuvenescer todas as células do seu corpo permanentemente, revertendo praticamente todos os seus problemas de saúde, condições e doenças, geneticamente reduzindo a sua idade em pelo menos 10 anos. Foi exatamente isso que aconteceu com a Renata de Salvador, Bahia. Ela perdeu mais de 13 quilos e vários centímetros muito rápido. Ela ficou chocada no provador da C&A quando descobriu que havia passado do tamanho 50 para o 42. E o Carlos do Paraná, que perdeu 18 quilos em 5 semanas e meia e economizou mais de R$400 por mês porque ele não precisou mais comprar medicamentos para diabetes na farmácia. Ou então a Elisa de Minas Gerais, que usou este método que você está prestes a descobrir para perder mais de 13 quilos no primeiro mês. Ou o Marcos de Brasília. Ele perdeu 9 quilos em menos de 4 semanas, enquanto viajava a trabalho. Não só perdeu o peso indesejado, mas agora ele parece e se sente mais jovem. Aqui está o que a Jéssica de Tocantins disse. O que você disse na sua apresentação foi sensacional, especialmente próximo ao final. Antes de assistir ao seu vídeo, meus médicos disseram que eu estava 11 quilos de sobrepeso. Minha pressão estava altíssima. Eu não imaginei que havia esperança. Achei que fosse o fim. Mesmo estando tão cética no início, depois que você explicou a ciência por trás das técnicas de uma forma tão simples e lógica, resolvi tentar. Foi a melhor decisão que eu já tomei. Só se passaram 33 dias e já perdi 13,6 quilos. Foram cerca de 3 quilos por semana e, de acordo com os médicos, eu não sou mais diabética. Não consigo acreditar quão poderoso isso é. Obrigado por compartilhar. Essas foram só algumas das centenas de milhares de histórias de libertação que recebi, e vou revelar mais algumas em um minuto.
Mas antes, é importante que eu te diga como isso funciona e por que isso vai não só transformar o seu corpo, mas também salvar a sua vida. Como eu te disse antes, meu nome é Wes e você acertou. Sou pai solteiro e aqui estou eu e meus pimpolhos de bobeira, numa foto que tirei uma semana atrás. Mesmo sendo considerado uma celebridade pelos meus alunos, ser próximo dos top gurus de fitness dos infomerciais, como o grande Kevin Harrington, do programa de TV Shark Tank, e ter transformado o corpo de homens e mulheres em um dos maiores campos de treinamento para a perda de peso do mundo. Quando olho para trás, tudo parece surreal. Foi uma honra ser reconhecido como a maior autoridade do mundo em transformação de corpo que tem a reputação de pegar os clientes mais desafiadores de outros treinadores e transformar completamente os seus corpos em semanas. Mas na verdade, eu não sou diferente de você. Eu acabei de encontrar por acaso uma fórmula diferente que mudou radicalmente a Patrícia Santos, uma mulher fora de forma de 45 anos cuja transformação, como você pode ver, é incrível. E eu vou te contar um segredo. Ela não só parece e se sente fisicamente melhor, como ela usou este método para salvar a vida de sua filha de 9 anos. Mas como a maioria de nós, incluindo eu, Patrícia ainda estava cética, mesmo estando fisicamente em forma e com a energia de uma pessoa de 20 anos. Ela queria evidências médicas, científicas, então ela foi no Fleury fazer uma avaliação física completa, incluindo exames genéticos e análises detalhadas do laboratório. Todos os médicos concluíram que, mesmo ela estando nos seus 40, o seu corpo, através do ponto de vista biológico, tinha a anatomia de um corpo de 26 anos. E isso foi incrível de ouvir, vindo dos melhores profissionais da área. Mas é ainda mais incrível se você considerar que há alguns anos Patrícia estava fora de forma, diabética, sofrendo de hipotireoidismo, sentindo-se cansada e com preguiça o tempo todo. Suas antigas ressonâncias eram tão horríveis que seu médico disse que não seria seguro que ela voltasse dirigindo para casa. E mesmo que Patrícia realmente quisesse melhorar, ela se sentia cansada demais e com preguiça depois do trabalho para correr numa esteira ou fazer qualquer exercício naquela academia cheia de suor e germes. Ela não percebeu que as coisas estavam ruins. Aconteceu tão rápido. Lembro do meu coração apertar quando Patrícia me contou do seu acidente horrível que quase a matou em junho de 2012. Patrícia estava treinando para sua primeira maratona, correndo com sua filha no parque. Mas logo percebeu que o seu treino estava ficando mais difícil do que fácil. No meio da sua luta contra a balança, ela disse a si mesma que ainda não estava malhando o suficiente, então ela começou a se forçar mais e mais. 3 quilômetros depois de uma longa corrida, ela sentiu uma sensação de queimação do lado direito da barriga e uma dor latejante no peito que a fez cair de joelhos no chão, respirando tão rápido que parecia que ela estava tendo uma crise severa de asma. Ao invés de parar e dar um tapinha nas próprias costas por correr 3 quilômetros, coisa que ela não fazia em anos, ela se levantou, mesmo ainda sentindo as dores na barriga e no peito, e se forçou a correr mais 2 quilômetros. Foi aí que tudo deu errado. Patrícia tinha só 43 na época e não se deu conta que essas dores eram sinais. Algo estava seriamente errado com o seu coração. 4 dias depois, próximo da meia-noite num sábado, ela sentiu dores no peito. Dores tão fortes que era difícil de respirar. Ela tinha jantado uma comida apimentada e achou que fosse só uma hipertermia. Quando seus 2 braços começaram a doer, ela tomou um relaxante muscular. De qualquer forma, algumas horas depois, ela ainda estava com a dor e começou a procurar pelos sintomas online. Vários sites sugeriam hipertermia, mas um descreveu os seus sintomas como o início de um grande ataque cardíaco. Como se fosse um sinal, ela imediatamente começou a suar frio. Eram 8 da manhã e ela resolveu correr para o pronto-socorro. Ela dirigiu até lá e pediu para o seu marido ficar em casa com sua filha, para levá-la à escola caso ela não voltasse a tempo. Sua visita ao pronto-socorro mudaria sua vida para sempre. Dia 6 de junho, ela descobriu que seu IMC estava acima de 40 e foi diagnosticada com sintomas de problemas cardíacos como resultado do seu sobrepeso. 1000 coisas passaram pela sua cabeça quando o médico disse essas palavras devastadoras. Tudo estava tão alto em sua cabeça que ela mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. Ela deixou o hospital desacreditada. Ela não conseguiu dormir naquela noite e foi várias vezes até o quarto de sua filha, imaginando se ela seria sortuda o suficiente para ver sua princesa crescer. Mas foi aí que a frustração e a ansiedade bateram. Ela continuou imaginando se viria sua filha crescer. Será que vou conseguir terminar tudo o que estou tentando fazer, como concluir o meu curso e começar o meu próprio negócio? Enquanto ela assistia sua filha entrar no ônibus da escola na manhã seguinte, com um sorriso no rosto, dando tchau com as mãos, ela ficou de pé, na porta, quase chorando só de imaginar quantas manhãs a mais ela teria para ter essa visão. Francamente, foi um grande choque de realidade, especialmente porque antes do incidente, ela não sabia o quanto sua saúde estava ruim. Claro, ela sabia que precisava perder alguns quilinhos. Mesmo assim, com o tempo suas roupas começaram a parecer mais e mais apertadas, mês após mês, ano após ano. E envergonhada, ela notou sua barriga e seus pneuzinhos aumentando.
e antes de dormir, ela desligava a luz para que seu marido não percebesse a aparência nojenta de queijo cottage das suas coxas e bumbum. Mas como a maioria das pessoas, ela se considerava razoavelmente saudável. E antes das dores diárias no peito, ela tentou todas as dietas da moda, como cortar carboidratos e glúten, e dietas famosas como Atkins, Dukan e Vigilantes do Peso, que exigem restrição de grupos alimentares, contagem de calorias e jejum. Ela realmente achou que estivesse fazendo a coisa certa, mas infelizmente ela sempre ficava desapontada no final. Ela sempre reclamava por sentir fome de noite, e ela acabou descobrindo que essas dietas da moda só estavam acumulando gordura no corpo. Seu corpo estava em modo de sobrevivência. Seu corpo detinha as poucas calorias que ela consumia e as convertia em gordura, porque ela estava se privando de carboidratos, que é como seu corpo se reabastece e reúne energia. Ela pensou que essa poderia ser a causa. Não importava quantos vegetais ela ingerisse ou quantos exercícios ela fizesse. Ela não conseguia perder 1 grama e seus músculos não tomavam forma, porque seu corpo estava em falta das proteínas e nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Ela passava mal só de pensar em todo o dinheiro perdido nos Vigilantes do Peso, Dieta Dukan, Atkins e outros programas de dieta que só sugavam dinheiro da sua conta bancária. Ela reclamou para mim que as porções das refeições dos Vigilantes do Peso eram muito pequenas. Depois das 6 da tarde, ela estava sempre com uma fome incontrolável. E para piorar, seu médico também descobriu que seus níveis de LDL subiram, que é o seu colesterol ruim. Seu corpo estava tão intoxicado com gordura que seus níveis de triglicérides estavam acima de 300, o que é crítico e pode levar a um problema cardíaco. Se sentindo sobrecarregada e deprimida uma noite, ela se jogou no chão da cozinha e começou a chorar, sem saber que sua filha a observava no outro cômodo. Ela veio por trás da porta e abraçou gentilmente o seu pescoço. E com a sua voz doce e inocente, ela disse uma coisa surpreendente à sua mãe. Não chore, mãe. Jesus vai te mandar um milagre. Confusa, ela abraçou sua filha e chorou no seu ombro enquanto sua filha acariciou suas costas. No entanto, o dia do juízo final veio no dia seguinte. Sentada, impaciente com suas pernas cruzadas, batendo os pés como se os minutos não passassem, o médico disse: Patrícia, se você não perder pelo menos 13 quilos no próximo mês, eu não sei quanto tempo seu coração vai suportar o seu peso atual. Ignorar a sua saúde por tanto tempo fez sua pressão atingir 16/10. Seu IMC está acima de 30 e seus níveis de colesterol estão acima do limite. Resultado de anos comendo mal e se exercitando errado. A gordura e o colesterol estão completamente fora de controle. Suas artérias estão nos primeiros estágios de aterosclerose e mesmo uma cirurgia muito cara para a perda de peso seria muito arriscada nesse ponto. Patrícia, que já estava completamente devastada, se sentiu ainda mais derrotada e indefesa. Ela pensou, não existe a mínima chance de eu conseguir perder 13 quilos nos próximos 30 dias, se eu não perdi 10 nos últimos 4 anos. Eu não estou contando essa história para que você fique com pena da Patrícia. Eu estou compartilhando essa história porque tudo aconteceu muito rápido, mesmo ela não fazendo a menor ideia de que estava tão doente. Ela achou que só estivesse envelhecendo. Essa é a parte ruim de envelhecer. Tem uma bomba relógio dentro de você e sua contagem regressiva corre mais e mais rápido. Independente de ser câncer, problema cardíaco, infarto, diabetes ou o que for, de uma hora para outra, qualquer dia pode ser o último. Nos dias que se seguiram, ela foi instruída a deixar suas coisas em ordem, explicar sua condição para sua família e resolver quem ficaria com sua filha caso o pior acontecesse. A única coisa que realmente a deixava desesperada neste ponto era encontrar palavras para contar para sua filha de 9 anos que ela talvez não estivesse viva para vê-la completar 10 anos, o que seria em algumas semanas. Mas sua filha, que ela amava mais do que qualquer coisa nesse mundo, repetiu aquelas palavras surpreendentes. Jesus vai te enviar um milagre, mamãe. Mesmo que a Patrícia não fosse muito religiosa, lá no fundo ela esperava que fosse verdade. E teria sido aí que a sua história teria terminado se um atentado à minha própria vida, que quase me apagou da face da terra, não tivesse salvado a sua vida. Ainda me lembro como se fosse hoje, dia 11 de setembro de 2001, quando 2 aviões bateram repentinamente no World Trade Center em Nova York. Meu coração se encheu de ódio, dor e raiva ao ver inocentes pulando das janelas das torres, para nunca mais ver suas famílias. 5 anos depois, eu estava dentro de trincheiras, uniformizado e pronto para lutar pelo meu país nas perigosas areias do Iraque. Depois de uma semana em campo, eu estava treinando as tropas dia e noite com o objetivo de colocá-los na melhor forma possível, para que eles passassem na avaliação física que aconteceria em algumas semanas. No entanto, eu tenho vergonha de dizer, mas na época eu estava falhando miseravelmente como treinador.
porque os soldados eram todos homens de meia idade e as mulheres que tinham todos os tipos de doenças não perderam nenhuma grama. Tentamos beber mais água e cortamos todos os carboidratos. Eu cheguei ao ponto de esconder o saleiro da mesa. Mesmo assim, o peso na balança não mudava e seus corpos não mudavam de forma. Mas aí, algo incrível aconteceu. Algo que nunca achei possível seria compartilhado comigo, no meu abrigo, naquela noite, por um médico estudante da Tailândia, chamado Severino. Ele havia sido expulso recentemente da escola de medicina de Harvard, uma das melhores do mundo, porque ele se recusou a ficar em silêncio sobre uma descoberta médica secreta que ele havia conduzido meses atrás. Enquanto ele fazia sua ronda, ele mencionou que havia me visto treinar aquela noite e que podia sentir a minha dor e frustração. Ele chegou bem perto e sussurrou: Wes, posso dizer que você está pegando pesado demais. Seus soldados deveriam triplicar o consumo de carboidratos. E o corpo deles vai continuar armazenando gordura e perdendo energia se você continuar tirando o sal da mesa. Como você pode imaginar, eu fiquei confuso, mas depois ele me explicou a ciência por trás e me surpreendeu completamente. Ele disse que a razão pela qual o corpo de homens e mulheres não estarem perdendo peso nos seus 30, 40, 50 ou até mesmo 60 anos é porque seus organismos estão passando por uma acidose metabólica. Eu disse: metabólica quem? Ele disse que a acidose metabólica ocorre quando seus rins não conseguem eliminar os ácidos dos alimentos adequadamente. E isso faz o seu corpo armazenar gordura, tira os seus ciclos de queima de gordura de sincronia e não importa o quão pesado você malhe até exaustão, use mantas térmicas na sauna na tentativa de suar a gordura, comece dietas restritas e beba água até ver a sua urina transparente, você nunca vai perder peso. Mesmo que antes de deixar Harvard ele tenha recebido uma premiação prestigiada por sua descoberta bem-sucedida que revertia a obesidade em adultos e crianças de qualquer idade, eu ainda estava cético. Então, ele me mostrou um exemplo prático que logo mudaria tudo o que eu havia aprendido sobre nutrição nos últimos 10 anos. Ele disse: se você deixar o lixo aberto da cozinha por muitos dias, o que vai acontecer eventualmente? Eu disse: vai começar a feder, decompor e apodrecer. Agora, e se você deixar o mesmo lixo na cozinha por vários meses? Bom, o cheiro seria tão ruim que pareceria vindo de um corpo em decomposição na cozinha, sem mencionar as larvas que apareceriam. Exatamente. Ele disse que esse é o maior problema acontecendo internamente no corpo das pessoas. Inúmeros estudos mostraram que esta é a razão número 1 pela qual 93% das pessoas lutam com a perda de peso mesmo depois de malhar horas por dia e se submeterem a dietas restritivas. Este lixo, em termos científicos, é chamado de ácido, e corpos ácidos acumulam gordura para se protegerem contra ácidos que enfraquecem o sistema imunológico e perturbam os processos metabólicos. E depois de anos ignorando o problema principal, você vai ganhar mais e mais peso, começar a sentir dores esporádicas no peito e, por causa do acúmulo de gordura nas suas artérias, seu coração vai começar a bater irregularmente. Ou pior ainda, as células que um dia foram sadias podem se transformar em células cancerígenas, o que pode causar doenças incuráveis no coração. Mas veja isso, estudos recentes mostraram que a maioria das pessoas que vivem em cidades superpopulosas, principalmente na cultura ocidental, vivem vidas altamente estressantes, e este estresse produz um ácido perigoso chamado cortisol, que é um hormônio produzido pelo corpo quando você está sobrecarregada, ansiosa, lidando com o divórcio, deprimida com o seu peso ou mesmo preocupada com problemas relacionados a dinheiro. Mas ainda piora, a maioria das pessoas não tem energia, são lentas e cansadas o tempo todo, e comemos os alimentos errados nos horários errados do dia, o que destrói o equilíbrio dos nossos ciclos naturais de queima de gordura. Depois vem o efeito sanfona. Você perde peso, mas ganha de volta muito rápido, sem saber por quê. Infelizmente, a pesquisa de sucesso que Severino conduziu não estava nas mãos das pessoas por culpa das ameaças assustadoras e empurrões da indústria farmacêutica e algumas redes de farmácias. Mas vendo a dor da derrota nos olhos dos soldados que estavam a ponto de desistir, Severino respirou fundo, me puxou firme pelo braço direito e disse: eu tenho a fórmula exata que vai resolver essa epidemia de obesidade que está matando lentamente homens e mulheres ao redor do mundo. Depois de ser expulso de uma das maiores universidades do mundo porque eu não estava conseguindo manter a minha boca fechada, eu ainda mantive o meu fichário médico, que contém as ervas, minerais e orientações que vão reduzir 10% do peso total de qualquer homem ou mulher com idade acima de 30 anos em algumas semanas. E olha isso! Depois da primeira semana, os efeitos poderosos dessas ervas e minerais ingeridos em uma ordem muito específica vão não só eliminar gordura, radicais livres, metais pesados e toxinas do corpo, mas também conterão uma enzima poderosa que vai despertar a sua energia de quando jovem, embelezar as células do seu corpo e derreter o triplo de gordura das suas regiões com acúmulo de gorduras, como a sua barriga e coxas. Bem no fundo eu queria acreditar nele.
Depois de treinar tantas pessoas nos últimos 7 anos, o meu maior desafio foram homens e mulheres com mais de 30 anos, que sofriam de obesidade, dores nas articulações, problemas nas costas, diabetes, problemas na tireoide e outras doenças metabólicas. Foi realmente difícil de engolir. Então, na manhã seguinte, o Severino veio até minha barraca carregando um fichário azul, contendo cerca de 21 páginas, cheias de anotações desleixadas escritas à mão, e ele disse que essas páginas continham tudo o que eu precisaria para rejuvenescer as células do corpo de qualquer pessoa, regenerar seus ciclos de queima de gordura e resetar os seus metabolismos de volta a como eles eram com 20 anos. Brincando, ele chamava o seu método livre de drogas de método tailandês, e ele me fez jurar que eu o seguiria depois que ele se fosse. Para ser honesto, o que ele escreveu não era tão complicado assim, mas eu não tinha muito conhecimento de alguns dos minerais, ervas e fórmulas de emagrecimento porque eram totalmente naturais. Depois foi como se um raio tivesse me atingido. Eu me lembro do Severino dizendo que a maioria dessas ervas e minerais são consumidas diariamente nos países mais indígenas e saudáveis do mundo, como a Tailândia, Japão e Filipinas. Mas o mais impressionante foi isso. Alguns estudos mais recentes mostram que nos últimos 10 anos, esses são os países com as menores taxas de obesidade, câncer e problemas cardíacos do mundo. Não só isso, mas eles vivem mais e parecem mais jovens. Então me veio uma luz. Eu posso estar à beira de uma das maiores descobertas que pode revolucionar a indústria da saúde, reverter a obesidade e retardar o processo de envelhecimento. Então me senti agradecido e passei a noite toda lendo e relendo todas as páginas do fichário e ansioso para compartilhar aquilo com os soldados. Me encontrei com cada um dos soldados na sexta de manhã, com os planos e as instruções exatas que o Severino havia passado para usar no final de semana. E, meu Deus, eu não esperava ser bombardeado com tanta animação na segunda de manhã. Todos eles entraram correndo pelas portas fofocando e se gabando do quanto eles tinham dormido bem no final de semana e sobre as ondas de energia que eles sentiram no corpo. Mas o mais impressionante foi, 90% dos soldados perderam uma média de 1,3 quilos no final de semana, sem nenhum exercício físico ou dieta. Comecei a acreditar mais e mais que o Severino tinha realmente descoberto algo, porque eles conseguiram dormir a noite toda e acordar com mais energia e ainda sentir essa energia ao longo do dia. Eles começaram a ficar cada vez mais mentalmente focados, mesmo com todos os resíduos de pílulas de controle de colesterol e pressão alta que corriam pelas suas veias. E esta não é a melhor parte. Mesmo que o plano do Severino os forçasse a comerem mais carboidratos e adicionarem mais sódio aos seus alimentos, o que era totalmente diferente do que a indústria de saúde pregava, eles realmente começaram a perder peso num passo acelerado logo na primeira semana, cerca de 0,45 quilos por dia em média. Mesmo perdendo peso tão rápido, eles não se sentiram cansados e fracos, e esta foi a melhor parte. Eles tinham 10 vezes mais energia, se sentiam mais fortes e musculosos, e se sentiam e pareciam mais jovens do que nunca. Sem mencionar que eles estavam trapaceando pra caramba no final de semana, comendo pão, macarrão, enchendo a cara de tortas caseiras que suas esposas e mães mandavam, sorvete de creme e morango, basicamente fazendo todas as coisas que uma pessoa que está tentando perder peso absolutamente deveria evitar. E como você pode imaginar, o treinador responsável da base estava furioso de eu permitir esses alimentos. Aquele idiota chegou ao ponto de me restringir de acessar a base para me impedir de levar aqueles lanches deliciosos e sobremesas apetitosas que estavam todas na lista do Severino. Eu tive que acessar secretamente a internet para fazer um pedido dos alimentos que Severino havia prescrito. E você não vai acreditar no que aconteceu depois. Depois de um mês, o plano de Severino se tornou viral por todos na base. Eu estava ajudando mais pessoas do que eu podia lidar, mas essa foi a parte que me intrigou. Cada soldado foi obrigado a fazer uma avaliação física completa. Minha boca literalmente caiu no chão ao ver homens e mulheres nos seus 40 anos com níveis de LDL quase perfeitos. Até um dos médicos do exército ficou boquiaberto. Ele não conseguia entender como 95% dos soldados estavam com uma pressão arterial de 11/8. Esse tipo de resultado é geralmente comum entre crianças, recém-casados e jovens com seus 20 anos. Contudo, com os meus próprios olhos, eu vi homens e mulheres na casa dos 40, 50 e 60 fazerem os sintomas de longas histórias de obesidade, problemas cardíacos e doenças metabólicas desaparecerem. Aí, as coisas realmente ficaram malucas, porque tanto soldados quanto civis lotavam a minha sala todas as manhãs, todos ansiosos para saber o que estava escrito naquele fichário azul, que estava mudando tantas vidas para melhor. Depois de bater na mesma tecla por tantos anos, finalmente eu encontrei uma solução milagrosa. Algo trágico aconteceu para que a vida de Patrícia fosse salva. Depois de entregar uma cópia manuscrita do plano de Severino a quase 300 homens e mulheres aquela manhã, exausto, eu coloquei minha cabeça no travesseiro, sonhando em voltar para casa para compartilhar o plano de Severino com o mundo.
Finalmente encontrei o tesouro escondido que mudaria completamente o corpo de qualquer pessoa e tem uma prova inegável que você realmente pode frear o processo de envelhecimento, rejuvenescer todas as células do seu corpo, perder quanto peso você quiser e jogar todas as receitas médicas no lixo em algumas semanas. Mas naquela noite ouvi um som que me assustou pra caramba. A base estava sob ataque. Pulei da cama vestindo pijama e me arrastei para o primeiro esconderijo para me proteger. A base inteira estava completamente escura, porque identificaram homens com máscaras verdes revistando tudo completamente armados. Tudo o que consegui ouvir foi uma bala atrás da outra, e os gritos de soldados e civis inocentes correndo por suas vidas. Só consegui pensar no meu filho e na minha filha. Um pensamento horrível tomou conta da minha mente. Será que vou ver eles de novo? Será que algum dia vou sair para jantar com a minha princesa? Será que algum dia vou jogar bola com meu filho? O sentimento de incerteza, não saber se hoje será minha última noite, foi o pior sentimento que já senti em toda a minha vida. Depois de 8 horas sentados no esconderijo e olhando para o cano do meu rifle M16, suando, temendo o pior, ouvindo o desespero de mulheres e homens e não sabendo se eles também veriam suas famílias novamente, de repente ouvimos as palavras mais bonitas já ditas. Tudo limpo. Foi um sentimento tão grande de alívio, como o sentimento do seu coração parando ao ver o seu filho correndo na frente de um carro para pegar uma bola, mas salvo no último segundo por um bom samaritano. Com a cabeça nas alturas, agradecendo a Deus pela segunda chance, prometi que a minha missão seria fazer uma grande contribuição para o mundo. No mês seguinte, eu saí do exército e voei de volta para casa, com um fichário de 21 folhas escritas à mão, que mudaria a vida de 104.988 homens e mulheres que lutaram contra a balança e conseguiram transformar completamente seus corpos e recuperaram a sua saúde. Depois de uma semana em casa, alguma coisa estava fervendo dentro de mim e, honestamente, eu estava ponderando se eu deveria ou não compartilhar o método Severino com o mundo. Mas algo bizarro estava para acontecer. Estava num lugar muito estranho, um lugar que eu não frequentava há anos. Me vi na frente de uma grande catedral e foi ali que conheci Patrícia Santos, uma mulher de 45 anos, obesa, que estava perdendo toda a esperança, e mesmo que ela estivesse cobrindo a cabeça com as mãos, eu pude ver as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela estava arrasada, então eu decidi me sentar mais próximo dela. Sussurrando baixo para que sua filha não pudesse ouvir, ela me disse que havia recebido más notícias do médico e sua saúde estava muito comprometida. Naquele exato momento, o milagre que a filha de Patrícia repetia aconteceu, bem na frente dela. Com as mãos no queixo, pensei comigo mesmo. Imagino se o plano do Severino funcionaria para Patrícia como funcionou para tantas outras pessoas. A Patrícia me disse que tinha mais de 40, estava com sobrepeso, era diabética, tinha colesterol alto e tomava todos os tipos de medicamento para pressão alta. Ela continuou se culpando dizendo: "Por que eu esperei tanto para tomar uma atitude em relação à minha saúde?" Eu peguei o meu lenço para limpar as lágrimas do rosto dela e depois de contar caso a caso de todas as histórias incríveis de perda de peso de homens e mulheres que recuperaram a saúde, melhoraram seus estilos de vida e transformaram seus corpos em algumas semanas, perguntei se ela estava disposta a testar as orientações do método tailandês do Severino nos próximos 30 dias. Ela disse: "Honestamente, eu não sei como um fichário de 21 folhas de um garoto da Tailândia poderia me ajudar, mas cheguei num ponto de desespero que preciso tentar. Eu devo isso à minha filha." Naquela noite, dei a ela o plano completo de Severino e a orientei a segui-lo passo a passo, todos os dias por 4 semanas. Pode parecer loucura, mas ela me ligou praticamente todos os dias gritando e quase explodindo meu tímpano, porque ela havia perdido mais 1 quilo naquele dia. E ainda por cima, seus olhos azuis se acenderam como tochas no 7º dia, porque ela conseguia colocar as 2 mãos dentro do jeans com espaço de sobra. E o mesmo médico que disse para ela começar a organizar o próprio funeral ficou chocado quando viu quanto ela emagreceu. O seu rosto diminuiu, sua pele brilhava e até sua barriga tinha reduzido. Suas coxas estavam mais finas e seu bumbum estava lisinho como um bumbum de nenê. E ela não precisou mais tomar nenhum remédio para pressão ou colesterol. Na última semana, usando o plano de Severino, ela descobriu que havia perdido mais de 16 quilos. Seus amigos e família não conseguiram acreditar no que havia acontecido. Eles ligaram para perguntar qual foi o segredo, se ela tinha tomado algum remédio experimental ou entrado em uma nova dieta. Muitos tinham seus próprios problemas de saúde. Eles também estavam com medo de coisas como colesterol, diabetes e até câncer de próstata. Outros estavam simplesmente lutando uma batalha perdida contra a balança. Eles acumularam peso durante anos. Suas barrigas e ancas só cresciam a cada dia. A gordura nas costas e os peitinhos masculinos estavam incomodando cada vez mais. Eles estavam miseráveis, vendo o mesmo corpo e nenhuma mudança, sentindo-se pouco atraentes e fora de forma. Mas uma coisa incrível aconteceu quando Patrícia me surpreendeu, me ligando completamente animada.
Ela disse que sua filha corria para casa todos os dias chorando por ser alvo de piadas relacionadas ao seu peso. O pediatra havia dito que ela estava a alguns pontos de se tornar uma criança diabética para o resto da vida. Mas a sua filha fez algo fascinante, algo que todas as crianças fazem com os pais. Ela começou a copiar sua mãe, e na primeira semana, seguindo exatamente o que estava no plano de Severino, ela perdeu 3 quilos e todos os sinais de diabetes. Isso me deu confiança para compartilhar o plano com o meu bootcamp de perda de peso, que na época tinham só 6 pessoas, mas nossa, como cresceu rápido. Em 14 dias, depois de dar a todos uma cópia do plano de Severino, começamos a crescer, cadastrando mais de 150 homens e mulheres por noite. Todos estavam emagrecendo mais rápido do que nunca, recuperando a saúde e retomando sua juventude, trazendo seu pique de volta como quando eles tinham 20. E compartilhei o plano com dezenas de amigos e membros da família. E logo seus amigos e os amigos de seus amigos começaram a ver as mudanças nos seus físicos. Com a ajuda das redes sociais, logo eram milhares de pessoas ao redor do país fazendo exatamente a mesma coisa. E pessoas chegavam a lotar a caixa de entrada do meu e-mail compartilhando suas histórias de sucesso. Todos experienciaram uma dramática redução de gordura, um incrível aumento de energia, resultados perfeitos do laboratório e uma saúde impecável. Enquanto isso, eu recebia ligação atrás de ligação de pessoas emocionadas e milhares de mensagens no Facebook, tanto de pessoas que eu conhecia quanto de estranhos, me agradecendo por compartilhar esse plano com eles que salvou suas vidas. Ficou claro que agora eu tinha uma nova missão de vida, de levar essa descoberta para as mãos das massas, mesmo correndo o risco de ser perseguido por uma rede de academias ou alguma empresa de mercado de saúde, porque na verdade eu nem deveria estar vivo. Ainda me lembro daquela noite no Iraque, vendo balas voar sobre minha cabeça, tantos amigos feridos e até alguns que, infelizmente, perderam suas vidas. Eu acredito que foi um sinal vindo de cima, e eu só poderia ser um cretino egoísta se eu não retribuísse e compartilhasse este plano com os outros para vencer as probabilidades e reconquistar suas confianças, vitalidade e juventude. Nas próximas semanas, eu tentei entrar em contato com a revista Women's Health, com o Dr. Oz, com a Men's Health, com os Vigilantes do Peso e ainda tive a sorte de receber uma resposta de uma das assistentes da Oprah, depois de mandar 1.235 e-mails, mas todos fecharam as portas para mim nessa tentativa de divulgar o método. Talvez porque eu fosse só um peixinho num mar de tubarões. Quem sabe? De qualquer forma, a única solução viável seria levar isso a público sozinho. Então eu arregacei as mangas e fui à luta. Peguei o mesmo fichário azul que o Severino me deu e transformei em um manual, passo a passo, super organizado e simples de seguir, para perda de gordura e bem-estar. Fiz uma lista com dúzias de ervas e minerais mais poderosos que você deveria adicionar à sua dieta agora mesmo, se você quer perder peso e apagar a idade do corpo, regenerando radicalmente células danificadas e revertendo os efeitos do envelhecimento para voltar sua aparência 10 anos no tempo em poucas semanas. Também fiz uma lista contendo todos os alimentos e vegetais supostamente saudáveis que estão destruindo secretamente a sua saúde e te mantendo acima do peso, e as incríveis e pouco conhecidas receitas de sucos que você precisa para otimizar sua juventude e qualidade de vida e se livrar de toxinas, metais pesados e radicais livres. E mais, adicionei o passo a passo exato para restaurar os seus ciclos de alimentação, para tirar o seu metabolismo da primeira para a quinta marcha nas próximas 72 horas, o que pode irritar o pessoal do Vigilantes do Peso ou da Ducan, mas isso é essencial para a sua saúde a longo prazo. Mas claro, não parei por aqui. Além de listar todos os nutrientes e alimentos gostosos que você precisa, eu também incluí instruções para a semana mais rápida de emagrecimento que começa hoje, para acelerar os seus ciclos de queima de gordura até a exaustão, para que você queime 2,5 kg na primeira semana sem fazer nenhuma hora de cardio. Este passo a passo descreve um cronograma específico, contendo as novas ervas e minerais que você deveria consumir logo no início da manhã e em quais quantidades, mesmo que você queira perder 15 kg ou mais, e reverter anatomicamente a sua idade em até 8 anos no primeiro mês. Tudo está detalhado num passo a passo muito simples e à moda antiga. É muito fácil de entender e o Severino vai te explicar toda a ciência por trás do que estamos fazendo. Vamos te dar também uma fórmula de acompanhamento de sua evolução diária, para que você possa medir sua porcentagem de gordura versus o ganho de massa magra todas as semanas, sem precisar pagar nenhum centavo para um avaliador físico ou um médico te dar os resultados. Só assim você saberá com certeza se você está perdendo gordura e ganhando músculos rapidamente. Nós apelidamos este guia de diminuidor de gordura. E das 104.988 pessoas que o testaram em si mesma, a média de perda de peso foi de aproximadamente 9,8 quilos. Pessoas como a Bárbara de Niterói, que perdeu 13,6 quilos no primeiro mês, ou a Michele de Osasco, que perdeu 9 quilos e 3 tamanhos de calça em 4 semanas antes de se casar, ou a Neuza de Santa Catarina, que perdeu mais de 24 quilos em 2 meses. É importante que você entenda que isso não é uma solução rápida. Sim, você vai perder peso, reparar células danificadas e rejuvenescer o seu corpo rapidamente.
Mas o diminuidor de gordura também foi criado para que você tenha 100% de certeza que o peso não voltará nunca mais. É exatamente isso que deixa as instruções do Severino tão únicas e especiais. Não é um método que pode ameaçar a sua saúde. Nós entendemos perfeitamente que todo mundo tem necessidades diferentes, então vamos simplesmente te dar todas as ferramentas e todo o conhecimento que você vai precisar para atingir o auge da sua saúde. Vamos te mostrar o porquê e o como e deixar que você melhore sua saúde da forma que funcionar melhor dentro do seu dia a dia. É por isso também que damos aquela fórmula de acompanhamento da sua evolução, para que você possa monitorar a sua própria taxa metabólica e perda de gordura sozinha, para que você possa fazer os seus próprios ajustes como preferir. Não existe contagem de calorias, uma dieta restrita ou qualquer regra complicada que você precisa seguir. Você não vai passar fome ou encomendar refeições prontas. Também não existe um plano intenso de exercícios. Como discutimos, exercícios demais vão esgotar sua energia e fazer seu corpo ficar faminto dos nutrientes que ele precisa para sobreviver. Mas se você só quer derreter a gordura e se livrar dos pneus, eu também vou incluir um vídeo super simples de seguir de 4 minutos para trincar o abdômen, junto com uma fórmula pouco conhecida de detox abdominal, que está agora mesmo no seu armário da cozinha e vai derreter vários centímetros da sua cintura, para que você fique perfeita para a próxima festa, casamento, aniversário ou reunião da turma de faculdade. Ou se você precisar perder 22 quilos, como a Rebeca e o Jonas perderam. Se este for o caso, vá até a página 33 do livro, onde você encontrará como consertar os seus ciclos de queima de gordura nas próximas 72 horas. E mesmo que você não queira perder peso, mas só ganhar energia e se sentir mais saudável, vá até a página 64 e faça exatamente o que está escrito para destruir os radicais livres e toxinas que estão se proliferando no seu corpo, absorvendo a sua energia, te envelhecendo e colocando a sua saúde em risco de um câncer ou um problema cardíaco. O diminuidor de gordura vai te dizer exatamente o que fazer para fazer isso acontecer. Então, depois de tudo que foi mostrado, é muito claro que não existe nada como o diminuidor de gordura no planeta. É um sistema completo que é recheado de ferramentas que você precisará, não só para perder peso rapidamente e retomar o seu físico, mas também para dar a volta por cima na sua saúde, mesmo que você esteja muito doente e quase batendo as botas, como Patrícia estava. Claro que existem outras opções por aí, mas pense sobre elas por um segundo. Você pode continuar tentando todas as dietas da moda ou novos programas de exercícios, mas a verdade é, se esses sistemas realmente funcionassem e suas promessas fossem realmente verdadeiras, então por que o Centro de Controle de Doenças ainda reporta um aumento de 35% de obesos todos os anos e ainda elevou seus cálculos para 3.500 pessoas que morrem por dia de doenças cardíacas e câncer? Esses são nossos pais, mães, irmãs, irmãos, tias e tios que só não sabiam o que você saberá depois de usar esse sistema. Você pode testar programas de exercícios como Insanity, o P90X e acabar lesionando suas articulações, ou então passar fome comendo pequenas porções de comida usando a contagem de pontos antiquada dos vigilantes do peso, o que vai colocar o seu corpo em modo de sobrevivência, acumulando os poucos nutrientes ingeridos e convertendo tudo em gordura. Eu ainda me culpo por orientar pessoas por tantos anos a comer mais salada e beber mais água, até que me dei conta que isso estava os privando de nutrientes essenciais, destruindo seu metabolismo e causando fome noturna, ocasionando o ganho de peso mais rápido. Você poderia gastar R$500 por semana com um treinador certificado e um nutricionista, mas nem todos têm experiência em como o corpo digere os alimentos, como os ciclos de queima de gordura funcionam, e ainda são desinformados sobre as mudanças metabólicas de quando entramos na casa dos 30, 40 e 50. Ou você pode usar o diminuidor de gordura e ter acesso aos mesmos segredos e personal detox que famosas como Grazi, Angélica e Gisele nunca compartilhariam. No entanto, nos próximos 3 minutos você poderá usar esses poderosos segredos em você mesma. Também existem os remédios para emagrecer que enviam químicos perigosos direto para o seu cérebro para mentir para o seu corpo que você não está com fome. Você já parou para ler os efeitos colaterais enquanto eles te dizem o quanto você vai se sentir bem depois de tomá-los? Deixa eu te contar o que eles não vão te dizer. Você não ouve falar sobre o risco de problemas cardíacos e efeitos colaterais letais dessas pílulas, como câncer, convulsões, epilepsia, depressão, nervosismo, constipação, tontura, dor de cabeça, náusea, fadiga, aumento da pressão arterial, insônia, manchas, só para citar alguns. Mas claro, você provavelmente já sabia disso. Imagine ir ao médico depois de tomar um remédio para emagrecer, esperando boas notícias, até ele dizer que o seu IMC subiu para 45 e a sua pressão e colesterol estão no limite, até você encontrar o diminuidor de gordura. Você não seguirá nenhuma regra rigorosa, você não vai passar fome, você não vai tomar remédios, você não vai precisar virar uma rata de academia. Você simplesmente vai seguir esta fácil, biológica e nutritiva fórmula e voltar a consumir mais os alimentos que você gosta, ficando um dia mais perto dos imediatos, mas permanentes, resultados do auge de sua saúde pelas próximas décadas.
E considerando que o meu sistema já foi validado tanto pela comunidade científica, pelos melhores médicos ao redor do mundo e mais de 104.988 pessoas como você, fica claro porque quando trouxemos pela primeira vez este manual ao mercado, pensamos em cobrar R$ 397 para ter acesso a ele. E isso é dramaticamente menos do que você gastaria com anos de visitas ao médico, remédios controlados, planos de saúde ou mesmo 3 sessões com personal trainer. E ainda assim, quando você tiver acesso a esse sistema simples e fácil de seguir, ao livro de ervas e minerais pouco conhecidos, ao poderoso detox corporal, às fórmulas dos sucos anti-envelhecimento, aos alimentos saudáveis que você deveria evitar, à fórmula de acompanhamento da sua evolução, tudo completamente adaptável às suas necessidades específicas, e não se esqueça da fórmula para trincar o abdômen de 4 minutos para tonificar sua barriga rápido. Você vai desfrutar de uma saúde perfeita para o resto da vida. Você vai perder quantos quilos quiser. Você vai reverter todos os efeitos do envelhecimento em seu nível celular. Você vai reduzir seus riscos de contrair uma doença em 90% ou mais em apenas alguns meses. E isso sem mencionar as coisas que não têm preço, como a segurança e o conforto de saber que você estará presente para ver os rostos fofos dos seus filhos e netos décadas por vir. Imagine curtir os anos de ouro que você ganhou, tirar férias incríveis, desfrutar a natureza, praticar seus hobbies. Enquanto você estiver fazendo tudo isso, você aparentará e se sentirá mais jovem do que nunca. Os outros vão achar que você está mentindo toda vez que disser a sua idade. Tudo porque agora você sabe a verdade. Assim como todas as pessoas que você ama, como seus filhos e netos que dependem de você. Eu acho que 397 é uma pechinche, e várias pessoas me enviaram um e-mail dizendo que deveríamos cobrar muito mais. Mas sabe de uma coisa? Não se trata de dinheiro. O diminuidor de gordura que o Severino me deu salvou a minha carreira como treinador e a vida da Patrícia Santos. Olhando para trás, eu não deveria mais estar aqui, mas alguém lá de cima decidiu me manter aqui, para que eu pudesse compartilhar esse sistema com você. Que tipo de homem você acha que eu seria se eu tentasse ficar rico depois de ganhar uma segunda chance de viver? Como eu poderia me olhar no espelho? Eu não conseguiria. É por isso que você não vai pagar nada próximo de 397 para colocar as suas mãos no diminuidor de gordura hoje. Na verdade, você não vai precisar pagar 197, o que é menos do que 2 sessões com um personal trainer ou um mês do Vigilantes do Peso. Ao invés disso, quando você disser sim ao diminuidor de gordura hoje, você vai se comprometer a salvar a sua própria vida enquanto recupera o físico e vitalidade que você tinha 10, 20, 30 ou até 40 anos atrás. Só vou pedir para você cobrir alguns custos de manutenção do site e distribuição, investindo só R$ 97 na sua saúde e bem-estar. Agora eu tenho certeza que você vai concordar que essa oferta tem um valor indiscutível e você provavelmente já está pronta para começar agora mesmo. No entanto, antes de começar, para te agradecer por ter assistido essa apresentação por tempo limitado, vou te fazer algo ainda melhor. Hoje, você não vai pagar nem mesmo o preço com um grande desconto de 97. Através da apresentação especial de hoje, só você vai receber o acesso imediato a tudo por um investimento único e seguro de apenas R$ 57. Se você quer tomar essa decisão hoje e ganhar acesso a esta forma simples de seguir, com um embasamento médico confiável e científico para perder peso enquanto você volta os ponteiros do relógio, clique no botão abaixo. Logo depois desse botão, você será redirecionado ao nosso processo seguro de compra, que assim que você preencher suas informações, você vai receber acesso instantâneo ao sistema completo do diminuidor de gordura. Você vai poder ver todas as receitas detox e anti-envelhecimento, todas as ervas e minerais pouco conhecidos, o plano alimentar que é delicioso e fácil de seguir, os vegetais e frutas saudáveis que você deve evitar se você tem um problema de tireoide, o capítulo do ciclo de queima de gordura para resetar o seu metabolismo nas próximas 72 horas, mais uma lista de sobremesas e lanches deliciosos que você pode voltar a comer que a maioria das dietas proibiriam. E eu ainda vou adicionar o super ingrediente que vai turbinar a sua vida sexual e o seu vigor, como se você estivesse no auge dos seus 20 anos começando hoje. E tudo acessível pelo seu computador, tablet ou smartphone, sem precisar esperar semanas pela entrega. Você pode fazer download de todos os materiais ou até mesmo imprimir quantas cópias quiser e começar o programa daqui 2 minutos. A solução permanente para a sua saúde e bem-estar estão apenas alguns segundos. Tudo o que você precisa é clicar neste botão. Então vá em frente e tome uma atitude. Se você estiver hesitante e imaginando se isso vai funcionar para você, tem mais uma coisa que eu preciso te contar. O seu pequeno investimento hoje tem uma garantia de 100% de devolução do seu dinheiro em até 60 dias. Eu sei que dizer que você deveria estar comendo mais alimentos que você gosta, mais carboidratos, adicionando mais temperos na comida e reduzindo seus exercícios pode parecer completamente maluco. E mesmo eu mostrando centenas de histórias de pessoas que lutaram com problemas cardíacos, pressão alta e até diabetes, mas conseguiram recuperar sua saúde de repente e se livraram de doenças em questão de meses, talvez você ainda precise de um puxão na direção certa. Eu sei que essa pode ser a decisão mais importante da sua vida, e eu jamais poderia viver comigo mesmo se eu não fizesse absolutamente tudo
tudo ao meu alcance para colocar este material nas suas mãos agora. Então, tudo que eu te peço é para que você diga talvez para o diminuidor de gordura, agora mesmo. Ao clicar no botão que você vê abaixo deste vídeo, tem acesso imediato ao guia, as receitas de suco rejuvenescedores, as instruções para a semana de emagrecimento rápido, as ferramentas para resetar os seus ciclos de queima de gordura, a lista das dezenas de minerais e ervas para reverter a acidez do seu corpo, a fórmula de 4 minutos para trincar o abdômen, os vegetais e frutas que você deveria ficar longe e os que você deveria comer para diminuir essa gordura para sempre. Descubra quando e o que você deveria estar comendo para impulsionar a transformação que você deseja. Olhe, você vai levar 2 meses para testar isso em você. Se por algum motivo você não ficar satisfeita, ou se você ver os ponteiros da balança indo para o outro lado e sentir que sua saúde não foi rapidamente restaurada, simplesmente mande um e-mail para o endereço que daremos na página de download e vou te reembolsar 100% do valor que você investiu sem perguntas. Isso, você me ouviu direito. Eu disse 100% do seu dinheiro de volta. Este é o nível de confiança que eu tenho nesse sistema para você. E tudo o que eu peço é que você realmente o teste nos próximos 60 dias. Estou assumindo todos os riscos aqui e você está colhendo todos os benefícios. Mas isso é bom. Isso é sobre recuperar a sua vida. E se por qualquer razão você não ficar feliz, o que é praticamente impossível, então não quero nem um centavo seu. Essa escolha deveria ser fácil, mas eu não posso garantir quanto tempo este vídeo ficará no ar. Comece agora clicando no botão abaixo. Todos os dias, desde que lancei o diminuidor de gordura publicamente, venho recebendo pressão de todos os lados, desde o mercado farmacêutico, FDA, até a indústria e redes de suplementos para perda de peso. Eles estão ameaçando me processar. Eles estão ameaçando tirar o meu site do ar. O que significa que se você está pronta para parar de fazer dietas, parar de passar fome, parar de perder a sua vida na academia, parar de ser escrava de remédios, você precisa agir agora clicando no botão que você vê embaixo deste vídeo. Essa apresentação está terminando. Você tem mais alguns segundos para tomar essa decisão, 100% sem riscos, e finalmente recuperar a sua saúde ideal. É uma decisão que só você pode tomar. Você pode deixar este vídeo terminar e sair do site sem testar o diminuidor de gordura. Mas tudo bem, e talvez você esteja certa. Mas se você tomar essa decisão, o que vai mudar? Você vai testar outro programa de exercícios exaustivos? Ou outra dieta inútil que não vai funcionar? Você vai continuar cansada de jogar dinheiro fora na academia sem conseguir os resultados que você quer? Acordar se sentindo cansada, lenta todas as manhãs com dores no corpo e lidando com aquela enxaqueca que você não consegue se livrar? Como você vai perder o peso que você precisa perder? Como você vai reparar as células do seu corpo? Como você vai ficar imune de câncer, diabetes e outras doenças letais? Você pode decidir não fazer absolutamente nada e deixar sua vida continuar sendo uma bomba relógio, que poderia explodir na sua cara a qualquer segundo, como o chamado que a Patrícia teve, quase perdendo sua filha para um problema que nem ela sabia que a filha tinha. Nenhuma dessas opções são boas soluções, mas você já sabe disso. É por isso que você precisa clicar no botão abaixo e testar o diminuidor de gordura você mesma, 100% livre de riscos. Pegue o guia passo a passo, a lista de alimentos, os sucos, as ervas e minerais e a fórmula de 4 minutos para trincar o abdômen. E veja como será fácil derreter essa gordura que está incrustada no seu corpo por anos e transformar o seu metabolismo em uma máquina de queima de gordura 24 horas por dia para manter níveis celulares saudáveis que podem lutar contra doenças, remover toxinas que estão grudando nas suas artérias para que você rejuvenesça décadas em questão de semanas. A escolha é sua. Para uma vida longa e linda, eu sou Wes Virgin. Ainda aqui? Tudo bem. Eu sei que cobrimos muitas coisas nessa apresentação e você ainda deve ter algumas perguntas sobre o que viu. Para facilitar as coisas para você, eu vou dar um passo à frente e tirar alguns segundos para responder algumas das perguntas mais comuns que as pessoas me perguntam sobre o diminuidor de gordura. Pergunta: por que o meu corpo sempre volta a ser velho e fora de forma? Você malha por alguns meses e fica em forma. Depois volta para os seus velhos hábitos porque você não está condicionado mentalmente, só fisicamente. O desenvolvimento físico é só metade da batalha. Um corpo tonificado é 80% mental. Academias e personal trainers colocam band-aids temporários, mas nunca resolvem o problema real. O sistema diminuidor de gordura inclui estratégias secretas de programação mental para tornar a sua jornada muito mais fácil. Pergunta: quais resultados posso esperar na primeira semana? Todos os dias você notará o quão simples os meus métodos são e como os minerais e nutrientes super secretos vão acelerar o processo de queima de gordura, mesmo enquanto você dorme. Nem todos são iguais, mas depois da primeira semana com diminuidor de gordura, a maioria das pessoas sentem um ou mais dos seguintes: mais energia, 2,4 kg a menos, alívio nas juntas, motivação, felicidade e uma mudança positiva no seu estado fisiológico. Pergunta: como simples minerais, sucos e comer mais carboidratos podem me beneficiar?
Bom, como mencionei durante a apresentação, você acabou de ver que vários alimentos que a maioria das pessoas acreditam ser saudáveis podem deixar o seu metabolismo lento, porque eles não têm a quantidade de nutrientes e enzimas para eliminar gordura e toxinas. Pergunta: o que vai acontecer depois que eu clicar no botão? Depois que você clicar no botão que está abaixo deste vídeo, você será levado para uma página de compra segura. Apenas preencha as suas informações e você receberá um acesso imediato para o programa diminuidor de gordura completo. Você poderá ver todos os materiais, as listas e os guias no seu computador, tablet ou smartphone. Você também pode baixar tudo e imprimir quantas cópias quiser. Pergunta: me fale sobre a garantia de novo. Claro, porque este programa salvou a vida da Patrícia Santos e porque eu realmente acredito que isso pode te devolver décadas e um estilo de vida saudável, assim como eu quero tornar isso acessível para todos colocarem as mãos, eu removi todos os riscos para que esta seja uma decisão super simples para você. Uma vez que você clicar no botão abaixo, você ganhará 60 dias para testar o programa em você mesma. E se por algum motivo você não ficar satisfeita, simplesmente me mande um e-mail e eu devolverei 100% do seu investimento hoje mesmo, sem fazer nenhuma pergunta. Pergunta: por quanto tempo este programa estará disponível? É difícil dizer. Obviamente, o Severino e eu queremos manter essa apresentação online o máximo possível e queremos ajudar o maior número de pessoas possível, mas existe muito interesse e poder envolvido e eles estão determinados a nos eliminar. Se formos atingidos por um processo de um desses conglomerados ou mesmo pelo mercado farmacêutico, provavelmente teremos que tirar o site do ar. Em outras palavras, se você está pronta para mudar a sua vida, você precisa agir agora. Pergunta: ok, estou pronta para mudar a minha vida. Qual o próximo passo? Simplesmente clique no botão abaixo, pegue o programa inteiro e seja protegida por uma garantia de 60 dias de 100% de devolução do seu dinheiro. Você não tem absolutamente nada a perder, só a sua vida inteira para recuperar.